Tento ser paciente, Filó, respondeu Maria. De que adianta viver reclamando, querendo ser o que não somos? Aprendo muito nessa senzala, com essa vida. Você, Maria, sempre fala esquisito. Aprende. O que pode aprender como escrava? A carpir? Lavar roupa? Ter filhos? Indagou Filó. É verdade, Maria, falou Jacinta. Você fala muitas coisas esquisitas que não entendo. É tão boa e conformada. Não falo nada de estranho, replicou Maria. É que sonho sempre. Sonhos esses bem estranhos, falou Filó. Também os acho estranhos, repetiu Maria. Sonho sempre que já fui uma sinhá. Passei a vida toda sem fazer nada, nem de bom, nem de mal. Uma preguiça só. Esqueci de trabalhar, ser útil, e sofri por isso. Agora, como negra e escrava, trabalho, ajudo os outros, os doentes, benzo, faço chás que são remédios que curam, sinto-me útil e não temo a morte, estou tranquila. Aprendo sim, Filó, mesmo forçada. Trabalho muito. Se seus sonhos são verdadeiros, você já foi uma sinhá, e agora prefere ser escrava. Quer continuar sendo uma? Perguntou Filó confusa. Não sei explicar direito, respondeu Maria. Certamente que eu queria ser uma sinhá, ter roupas bonitas, me alimentar bem, ter um quarto só para mim. Mas sinto que já fui uma e que tudo passou, que todo o conforto que tive não me serviu de nada. A morte é para todos, e quando ela vem, modifica tudo. Morre pobre, morre rico. Nosso ex-senhor não morreu? Meu pai escravo não morreu? Tudo que nasce morre. Temos uma alma, e vamos com certeza continuar vivendo. E acho que aquele que é preguiçoso, nada fez de útil, sente-se vazio, triste e aborrecido, logo infeliz. Já aquele que foi útil, sendo senhor ou escravo, está contente. Esse contentamento vem lá do íntimo, da alma. É o que sinto nos meus sonhos. Eu, como sinhá, tinha tudo, mas era infeliz, vazia. E agora que nada tenho, estou satisfeita comigo, tranquila, e sei que serei feliz. Não entendo os seus sonhos, disse Jacinta. Ou será que os entendo? Estou me lembrando agora de Nau, o negro que viveu aqui quando eu era menina. Ele veio de longe, de um lugar com nome esquisito. O feitor dizia que ele era da África. Nau falava de um modo estranho. Às vezes não conseguia entendê-lo, mas ele dizia que sua terra era muito linda. Tinha animais grandes e bonitos. Dizia sempre que quando a gente morre, deixa na terra o corpo apodrecer e vai para um lugar por algum tempo, e depois volta e nasce em outro corpo. Por isso se pode ser senhor, morrer e nascer escravo e vice-versa. Riam dele. Eu o achava engraçado, mas nunca me esqueci de suas palavras. Talvez esse negro estivesse com a razão, e seus sonhos, Maria, não sejam tão estranhos. Se Deus é bom e misericordioso, por que nos fez escravos? Será que ele cria uns para servir a outros? Por que essa diferença? Se ele não é justo, não é Deus, e aí ele não existe. Se existe e é justo, tem que haver um motivo para essas diferenças. Agora, se acreditar que o espírito, nós, nascemos muitas vezes, a escravidão pode ser uma ocasião de aprendizado, de fazer preguiçosos trabalharem. Vocês falam muito e não acham soluções para o meu problema. Resmunguei sentida. Minha filha, é melhor você ficar aqui conosco, falou Jacinta, me abraçando. Não quero me separar de você. Maria tem razão. De que adianta ser livre se não tem para onde ir? Cabocla, sabe que me revolto por ser negra e escrava. Queria ter nascido filha dos senhores, mas também não vejo outra solução para seu caso. Deve ficar aqui conosco na senzala e como escrava, opinou Filó. Chorei muito naquele dia, resmungando. Se não tivesse ficado órfã,
não estaria sendo tratada como escrava. Meu pai certamente teria cuidado de mim. O tempo passou e acabei por aceitar a situação. Minha infância, balbuciei baixinho. Não posso reclamar de minha infância. Falava devagar, estava ofegante, respirava com dificuldade e, fazendo barulho, suava e ansiava por água. Minha boca estava seca. Levantei a cabeça, senti tontura e escutei os cães mais perto. As lembranças de minha infância, a imagem de cenas vívidas, vieram fortes. Brincava com uma garotada na senzala, era amiga de todos. Jacinta cortava meus cabelos bem curtos para evitar falatório, porque os tinha diferentes dos outros. Gostava muito de ir ao pomar, subir nas árvores, colher frutos. Fazíamos armadilhas para passarinhos, mas eu acabava soltando-os. Não gostava de ver animais presos. Brincávamos que éramos os senhôs, e eu gostava de imitar o padre que vira somente 2 vezes, que fora benzer a fazenda. Pegava um galho em que deixava umas folhas na ponta e os balançava, falando enrolado. Ríamos, achando graça. Nós, as crianças, éramos bem alimentadas e vestidas. Andávamos soltas pela fazenda. Os adultos também tinham lazer, só que estavam proibidos de realizar os cultos africanos, e eles foram esquecidos. Desde pequena gostava de um negro, José, que era casado e tinha filhos. Quando menina, queria que ele fosse meu pai. Adolescente, o quis para marido. José, José, balbuciei, meu primeiro e único amor. Mas José era sério, trabalhador e bondoso. Estava sempre acalmando os negros, ajudando todos. Um dia, um de seus filhos foi ferido com enxada. Cuidaram dele na senzala, mas o ferimento infeccionou e ele ficou mal. José pediu ajuda ao Nosso Senhor. Este nem respondeu, e o mocinho desencarnou. José chorou muito, ficou quieto e tristonho por dias. Escutou muitas ironias, como: Você, José, sempre nos pediu paciência, sempre fez tudo para o Senhor, e agora, quando precisou deles, nada fizeram por você, nem foram buscar o benzedor na outra fazenda, e nem chamaram o médico da cidade. Falou um jovem amigo do mocinho morto. Chamar médico para negro? Só na sua cabeça, retrucou uma negra. Mas para José bem que poderia, opinou uma escrava. Ele sempre foi exemplar. Mas é negro e escravo, disse o negro maldosamente. José não respondia a nenhum comentário. Sua esposa orou muito pelo filho morto. Eles tinham 8 filhos. Ela, desesperada, disse: Eu não terei mais filhos. Não vou dar mais escravos para servir os senhores, que nem cuidam de nós. Tive vontade de consolar José, mas não o fiz. Evitava falar com ele, e a esposa dele cumpriu a promessa. Passou a dormir com as mulheres, sem companheiros, e não teve mais filhos. Algum tempo depois da morte do filho de José, reunidos após um dia de trabalho, ele disse: Sofro muito com a morte do meu filho. Acredito em Deus, e o acho justo. Estive pensando e cheguei à conclusão de que a morte, para os bons, não é castigo. Deve ser um acontecimento bom. Mas a morte não deve ser voluntária. Não devemos acabar com a nossa vida. Cada um tem um tempo certo para ficar no corpo físico. Devemos nos conformar com a vida que temos, porque não é Deus quem escolhe e nos assassina. É a gente que faz por merecer tê-la de um modo ou de outro. Meu filho morreu jovem. Sentiu muitas dores, mas no momento da morte estava tranquilo, e agora deve estar num bom lugar. Ora, José, o que nos importa morrer e ir para um bom lugar? Exclamou uma negra com ironia. Ir para o céu dos brancos? Se formos para lá, continuaremos servindo. José a olhou por um instante e respondeu tranquilo:
Minha cara, Deus, ao criar tudo, a terra, o sol, as estrelas, não estava servindo? Tudo isso não foi um trabalho dele? Por que nós não podemos servir? Tenho a impressão de que há apenas um céu para onde vão todos os homens bons, sejam eles brancos ou negros, e que esse céu é temporário, porque é aqui, na terra, que acertamos nossos erros. Não sei porquê, mas acredito nisso. Que ninguém da Casa Grande escute isso, disse Jacinta. Os senhores não querem que se fale sobre isso. Eles não acreditam. Talvez porque não tolerem pensar que já podem ter sido negros e escravos ou que poderão vir a ser. Mas, se pensarmos que o espírito tem muitas existências físicas em corpos diferentes, a gente crê que Deus é justo e bondoso, falou Maria. Escutei a conversa atenta, sem coragem de opinar. Achava que, se Deus era justo, ele não ia fazer diferença entre seus filhos, e se estas existiam, era porque nós mesmos as fizemos. Continuei a amar José. Nunca fiquei sabendo se ele soube ou não desse meu amor. Nunca me deu atenção, e nem conversou comigo a sós. E ele continuou sempre sendo o amigo de todos, de todas as horas. Caolho interessou-se por mim. Chamava-se Jerônimo, mas, como tinha os olhos tortos, todos o chamavam por esse apelido. Era um rapaz simpático. Acabamos por namorar e até gostei dele. Passamos a viver como marido e mulher. Tivemos 3 filhos. Deixei os cabelos crescerem e nem falava mais que não era escrava. Como não ser, se era casada com um e se os filhos eram mulatos e escravos? Um dia Caolho, indo atrás de uma vaca, caiu do cavalo e fraturou a perna, o fêmur, na altura dos quadris. Ficou imobilizado. Cuidamos dele, mas a perna gangrenou, e como não tínhamos recursos para cortá-la, a doença se espalhou rapidamente pelo corpo. Caolho sofreu muito. Fui afastada do trabalho para cuidar dele, e o fiz com toda dedicação e carinho. Cabocla, disse ele, devo partir. Vi hoje ao meu lado minha mãe e meu amigo tio, que estão mortos há tempo. Eles me disseram para ter calma que logo meu sofrimento irá acabar e que irão me levar para um lugar onde não terei mais dores. Confio e não tenho medo. Cuide dos nossos filhos, olhe sempre por eles. Fiz que sim com a cabeça e comecei a chorar. Ele começou a delirar. Desencarnou tranquilo e suas últimas palavras foram: Mãe, eu vou. Não quis mais me unir a ninguém. Aprendi então a cuidar dos doentes e passei a fazê-lo com carinho. Voltei a me lembrar de José, sempre calmo, tranquilo, conselheiro da senzala. Já estava velho, e eu o respeitava e admirava. Agora, ali deitada naquela pedra, fraca, compreendi que meu amor por José sempre foi uma joia que guardei no fundo do meu ser. A cobra, seu veneno está me matando. Bendita ou maldita, nenhuma coisa nem outra. Ela é só um animal que, se sentindo ameaçado, me picou. Talvez seja melhor morrer pelo seu veneno que nas mãos dos feitores. Deus é misericordioso. Tem misericórdia de mim. A cobra.